Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês um estudo que fiz recentemente aqui no ministério ao qual pertenço. É lógico que é um desafio porque eu tenho um canal aqui de mensagens relativamente curtas. Esse estudo eu fiz em 1h30 aproximadamente. Quero, portanto, tentar trazer esse estudo aqui sem perder a sua essência, porém, lógico, de maneira bastante sucinta. Então, peço a todos que me acompanhem e tentemos discorrer sobre este assunto num tempo bastante reduzido. Amém? Eu começo aqui com o texto de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Leiamos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Eu quero essa parte final especial do texto que eu quero me ater, porque é este o assunto que eu quero discorrer sobre a questão do pecado, da sua gênese e qual é esta relação entre o pecado e entre a sua consequência, certo? Então, assim, a parte final, bastante interessante, eu quero reler, ele fala, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Pelo que nós somos tentados? Pelo nosso desejo, pelas concupiscências nossas, pelo desejo da nossa carne. Estamos num corpo que tem desejo, por isso que a palavra de Deus diz que a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Os desejos, a vontade da carne, essa inclinação, esse é o ponto de partida para a tentação. Ok? É a partir daí que o inimigo nos tentará para nos conduzir ao pecado e, consequentemente, a sua consumação que trará a consequência, que é o que o texto vai falar na parte final. Em seguida, esse desejo tendo sido concebido, tendo sido gestado em nós, faz nascer o pecado. Desejo sendo gestado traz como consequência o pecado, a gestão. Nós internalizamos, nós gestamos, nós, costumo dizer, concebemos o pecado em nós. E aí o que ele fala? Após ter sido consumado, esse pecado sendo consumado, sendo levado às vias de fato, sendo praticado, aí gerará a morte. E é isto que, em essência, eu quero apresentar para vocês em 2 outros textos, em 2 outras explicações práticas, aplicações práticas, exatamente deste fato, dando base a esta definição aqui de Tiago relativo ao pecado. Então, nós vamos voltar no livro, vamos lá para Gênesis, e nós vamos ver isto, Gênesis capítulo 3, vamos falar sobre a queda do ser humano. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente. Nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente, então, alegou à mulher, com toda a certeza, não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, ou seja, era uma tentação, era um desejo da carne. Esta árvore, ela não conhecia o fruto, não tinha comido, não sabia o sabor. Contudo, lógico, tinha experiência de ter provado tantos outros frutos que lhe eram permitido o acesso, que lhe era permitido experimentar. Baseado nessas experiências, ela passa então, a partir desta tentação, ela passa a observar esta árvore, este fruto com outros olhos. Então, como diz o texto aqui, observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. A mulher começa a flertar. Ela começa a flertar, por conta dessa tentação, ela começa a flertar com o pecado. A árvore parecia agradável ao paladar. Muito atraente aos olhos. Passa a olhar, a ver, a desejar. Está ali. Eu chamo isto
com mais calma, eu falo da tentação nas nossas 3 esferas. Na carne, né, no corpo, na alma, e um outro aspecto bastante interessante que eu falo que é no espírito, porque olha só o próximo ponto. Além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Sagacidade. Que sagacidade é esta? Este conhecimento do qual a serpente havia dito. Esse conhecimento acerca do bem e do mal, para parecer-se como Deus. Esta tentação já lhe afeta no corpo, na alma e no espírito. Ela simplesmente concebe esse desejo. Este é o pecado. Contudo, a gente vê que ainda não havia sido consumado, né? Ainda não havia sido praticado, portanto, ainda não havia trazido consequências. Contudo, já havia sido concebido. A mulher atentou, a mulher ouviu, a mulher se deixou seduzir, né, pela serpente, uma representação ali do diabo, claro. E você vê, ela então vai conceber este desejo, este mau desejo na sua carne, na sua alma e no seu espírito. E qual é a consequência disso? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram-se de folhas de figueiras e fizeram cintas para cobrir-se. Ou seja, aí ela, depois de ter concebido, ela então consuma. E como disse lá em Tiago, né, o pecado ele é concebido e depois, tendo sido consumado, gera como consequência a morte. Foi o que aconteceu com o casal adâmico ali. Após ter então provado do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morrem espiritualmente. Naquele mesmo instante, eles são separados de Deus. Naquele mesmo instante, eles experimentam a consequência do pecado consumado, a morte espiritual. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, né, que agora a gente vai falar de Caim, né? Então, Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. Por este motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão, Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouvi da terra, né? Da terra o sangue do teu irmão clama por mim. Ouve da terra o sangue do teu irmão clama por mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força, e serás um fugitivo errante pelo mundo. É interessante também essa passagem aqui, eu diria até que ela é mais, tem mais detalhes, ela é mais explícita, né, em relação a essa questão do pecado, como ele é concebido. Dando, lógico, nos explicitando, né, que a palavra de Deus é o fantástico, que ela é totalmente coerente, ela está totalmente em plena coerência, em sintonia, ela é harmônica de Gênesis a Apocalipse. Então a gente tem lá, né, no livro de Tiago, essa definição, essa explicação sobre a questão da gênese do pecado, e nós temos nestes 2 exemplos aqui, tanto do casal adâmico ali, como agora o de Caim, né? Nós temos exemplos, e poderíamos pegar tantos outros na Bíblia, a história mesmo, né? O pecado de Davi, enfim, tantos outros exemplos que nós teremos na Bíblia para relacionarmos e vermos, assim, a coerência, né? Aquela explicação que é dada por Tiago numa aplicação direta.
Aqui a gente vê Caim, após ter sido a sua oferta ali rejeitada por conta do seu procedimento, Deus fala com ele se encontra o quê? Irado, né? Ele está irado. Aí de novo eu falo para vocês, o que é isso? Ei, o Senhor, Caim, por que estás tão furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Aqui no versículo 6, é carne, né? Porque tu estás irado, ele estava irado e o seu rosto assumiu um semblante mau, né? Ele estava transtornado. Por qual motivo você está irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna, como fala no versículo 5. Então, assim, ele está irado, ira, carne, e o seu semblante assume uma expressão maligna. E Deus fala para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito, entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita a tua porta. Por quê? Porque ele já havia concebido o mal, ele já estava irado, ele estava, né, o pecado já estava habitando nele. Ele já havia emprenhado, né, um termo também bastante interessante para falar da concepção, ele já havia gestado o mal em si, e isto, na essência, é o pecado. Contudo, ele ainda não havia sido consumado. E o Senhor lhe orienta. E o Senhor fala para ele, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. E cabe a ti vencê-lo. Né? Cabe a ti vencê-lo. O pecado espreita a porta, nem pretende te destruir. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, não é o que acontece. A gente sabe que Caim, então, vai lá e executa o seu plano e coloca em prática, né, dá expressão ao seu desejo maligno, à sua ira, vai lá e mata o seu irmão. E depois disso, então, ele sofre as consequências. Em total harmonia com o texto lá de Tiago, em que fala da concepção do pecado, né? Que é um desejo que depois que ele é aceito, depois que você engravida dele, né, gera o pecado, e este pecado, após ser consumado, vai gerar a morte, ou seja, traz consequências. São dois exemplos aqui que eu, né, quis passar para vocês, e, como eu disse, teriam tantas outras aplicações, e fiz isso rapidamente para poder dar conta disso nesse máximo de 15 minutos que eu tenho, e assim, essa é a gênese do pecado. O que eu quero aproveitar esses minutos finais aqui que eu tenho para esclarecer isto. Quando eu trago que o pecado em si, a consequência está na sua consumação, você precisa praticá-lo, você precisa consumá-lo para que então tenha consequência, porque foi assim com Adão e Eva, eles morreram espiritualmente após comerem do fruto. Foi assim com Caim, né? Ele passa a ser amaldiçoado após matar seu irmão. Eu não estou com isso querendo dizer que a gente pode, numa boa, ficar tranquilo e conceber o mal, porque não é este o propósito do texto, muito pelo contrário. Eu diria que usa a expressão prevenção. Você não pode, não deve permitir que o pecado seja emprenhado por você, que o pecado seja concebido por você. Não podemos conceber o pecado, porque sabemos que após a sua concepção, a consequência final, ela é praticamente inevitável. Não se pode conceber, muito pelo contrário. Como disse Davi tem uma expressão fantástica: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que tem que habitar em nosso coração é a palavra de Deus para que não venhamos a pecar. O que deve habitar a nossa mente, o nosso coração, é a palavra de Deus. E o que devemos fazer com as tentações, com os desejos da carne, é ficarmos firmes. Como diz, né, lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, é isto que devemos fazer com as paixões da nossa carne, porque elas estão aí e elas combatem contra o nosso espírito. Estão aí porque nós ainda vivemos num corpo corruptível, um corpo vendido ao pecado. Contudo, nosso espírito, que foi recriado, tem uma natureza divina que não tem parte com o pecado. Podemos e devemos resistir. O essencial é não permitirmos que o pecado venha a ser concebido em nós, porque uma vez concebido, a sua consequência vir a ser consumado é algo inevitável. Não se deve flertar com o pecado. Amém? Bom, peço a todos que não deixem de dar o seu like, que
que ativem o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo você seja notificado, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Amém? De graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.